Olá, vamos então. Olá, vamos então para a sétima aula, correspondendo ao sétimo capítulo do livro Universo Superfluido do Huang, do professor Kerson Huang. Como sempre, eu me apresento, sou Rodrigo Francisco Santos. Esse é o mini curso das atividades formativas do verão da Cosmos CBPF 2025. Um universo superfluido e esse mini curso é um desdobramento dos meus do minha linha de pesquisa, da linha de pesquisa que eu tenho em conjunto com o professor Luiz Gustavo Almeida. Bem, o título desse capítulo é Buracos Negros. O, onde nós vamos abordar um pouco como que se enfrentam buracos negros nesse cenário de superfluidos. Porém, eu também vou fazer uma parada em determinado momento, porque, bem, eu vou falar na hora que isso aparecer, mas eu começo definindo a métrica de Schwarzschild. Esse objeto, essa métrica é uma métrica para um objeto, é, uma carga gravitacional esférica sem rotação e sem carga elétrica. Uma carga, ou seja, uma massa, né? Uma carga gravitacional é uma massa. A gente tem a equivalência, a gente tem uma coincidência entre massa gravitacional e massa inercial. Então, no limite que a gente está lidando aqui, uma carga gravitacional é uma massa. Nós estamos em coordenadas esféricas e essa função f de r que aparece na métrica na verdade, é uma função métrica que me caracteriza Schwarzschild, né? Uma métrica de Schwarzschild, que é a métrica para essa carga gravitacional esférica. Né? E o interessante desse capítulo é que eu consigo descrever algumas coisas muito rapidamente acerca dos buracos negros, mesmo sem considerar os superfluidos. Né? Ele pega essa função métrica que eu volto, ela aparece aqui no termo no termo temporal e aqui no termo radial, né, o inverso dela, na verdade, e a gente ele faz uns limites nessa função. Quando o R vai para o infinito, essa parte aqui vai para zero, né? Quando R é muito grande, a gente tem que isso aqui vai para zero e nós retomamos a gravidade newtoniana. Quando R vai para zero, nós temos uma singularidade essencial. E qual que é a diferença de uma singularidade essencial? Uma singularidade essencial é uma singularidade que não pode ser removida por uma mudança de coordenadas. Essa singularidade ela não pode ser removida por uma mudança de coordenadas. Diferente dessa outra singularidade que eu estou mostrando aqui, que é quando f de r de s é igual a zero. Ou seja, quando essa função métrica é zero, como vocês podem notar, se ela for zero, esse termo aqui vai para o infinito. Contudo, uma mudança de coordenadas pode me resolver esse problema. No caso, o que a gente está falando dessa mudança essa região onde ocorre a mudança o colapso da função métrica, no colapso da função métrica, onde a função métrica apresenta uma singularidade, não é colapso dela, né? Ela é chamada de RS aqui, mas o nome dela é raio de Schwarzschild. Essa região é a região onde se forma aquilo que nós chamamos de horizonte de evento, onde o horizonte de evento é o limite onde a gente consegue observar o limite causal, né? Ou seja, a gente olhando para o buraco negro, quando a massa chega ao horizonte do evento, ela perde contato
com o exterior. Então, assim, qualquer distribuição de massa tem um raio de Schwarzschild. Se a gente forçar essa massa, se a gravidade ou qualquer outra coisa forçar essa massa, comprimir essa massa num limite de um volume equivalente ao raio de Schwarzschild, nós temos a formação do buraco negro. Então, a gravidade é uma força suficientemente poderosa para gerar esse objeto. E, bem, e a gente encontra esse raio fazendo, na métrica de Schwarzschild, fazendo a f de r igual a zero, a gente encontra, então, o raio de Schwarzschild. E aqui nós temos duas representações. Uma estrela sem colapso, onde o raio dela é maior que o raio de Schwarzschild, se bem que essa aqui que está mostrando dá a impressão de que o raio dela é maior, mas não muito maior. Então, isso já seria um objeto em vias de colapsar, como uma estrela de nêutrons, um objeto que já possui uma densidade muito alta. E do outro lado, a gente vê um objeto que já colapsou, onde toda a matéria dele está para dentro do horizonte do evento. O horizonte representa a linha pontilhada e ele tem exatamente o raio de Schwarzschild. Bem, isso é uma imagem que foi a primeira detecção de um horizonte de evento, né? A gente sabe que horizontes de eventos existem, e essa é exatamente essa região escura no meio, né? Mas desde de longa data que os físicos vêm tentando propor um modelo que pudesse descrever o interior de um buraco negro. Um desses primeiros modelos foi o modelo de Oppenheim-Snyder para o colapso gravitacional. Inicialmente, a estrela se ajusta, né, no raio de Schwarzschild, e a métrica dentro do raio de Schwarzschild é uma métrica de Friedmann Robert Walker, ou seja, é uma métrica cosmológica, como a gente viu anteriormente. Então, valem todas aquelas equações para a solução interna que a gente chegou quando nós discutimos no capítulo 6. A solução cosmológica vale internamente. Isso no modelo de Oppenheimer-Snyder. Né? Nós temos uma inversão temporal, o tempo passa a correr para trás. Né? E o momento é igual a zero. Então, todas as propriedades cosmológicas ficam dadas aqui, onde nós temos que a densidade está associada à aceleração, seja da expansão ou da contração. Né? Pois bem, a gente pode ter, nesse caso, uma aceleração de uma expansão ou de uma contração que fosse cíclica, né? Nesse modelo de Oppenheimer-Snyder. Então, nós teríamos uma cicloide periódica de expansões e contrações. Onde a derivada temporal da aceleração seria dada dessa forma, com o K correspondendo a uma aceleração nula. É uma derivada, ou seja, há uma aceleração constante, onde a derivada da aceleração é que seria nula. Pois bem, então a gente encontra seria um A0, né? E aí a gente escreve aqui o A em função desse A ponto ao quadrado, em função desse A ponto zero. Então, com a cicloide, a gente teria essa estrutura periódica e o tempo também tendo uma função senoidal, uma função periódica, com um período que seria relacionado a essa constante aqui. A solução, por outro lado, a solução externa é uma solução de Schwarzschild,
aqui eu estou fazendo C igual a 1, tá? Velocidade da luz igual a 1, onde a gente reparametriza a função métrica, e reparametriza a métrica externa dessa forma, né? E assim a gente encontra como que o tempo é dado em termos dessa nova parametrização. E também o comprimento, né? Como que os comprimentos são medidos. Nesse caso, a gente está colocando esse B como uma medida de um raio a partir de um observador que é comovente, que se move junto com o raio da estrela, está na superfície da estrela, né? Pois bem. Bem, tudo isso ainda é o modelo do Schneider, do Oppenheimer-Schneider, nós temos a massa desse objeto, o B, o cubo é o raio estelar, né? Então nós temos a massa dessa estrela, e aqui o redshift gravitacional, como ele se comporta para cada elementozinho desse raio. Nesse sentido, a gente integra entre um raio e o outro, e com o limite, sendo os limites da integração relacionados por essa variável que está ligada com a aceleração das fronteiras do limite da estrela, né? Eu disse que eu não iria completar esse capítulo, porque a última sessão desse capítulo é muito curta e muita coisa foi desenvolvida depois. Que é o tal do buraco negro rodando em um superfluido cósmico. Muita coisa aconteceu depois de 2016. Então, eu considero que essa sessão está bastante desatualizada. Eu preferiria fazer, em outro momento, em outro lugar, uma atualização dessa sessão com o que hoje está sendo feito com relação a esse tipo de objeto. E, na verdade, isso é totalmente correspondente com o trabalho que eu desenvolvo, então isso vai ficar um pouco mais para frente. Né? Então, assim, provavelmente isso deve aparecer nos próximos meses aí no canal. Né? Bem, aqui estão as referências. O trabalho do Oppenheimer-Schneider é de 39, né? Isso também vai aparecer no Gravitation and Cosmology do Weinberg, onde certamente a gente vai discutir por conta que lá no canal a gente está fazendo uma resenha desse livro. Depois tem outras referências que envolvem o próprio professor Huang, onde essas coisas estão um pouco mais atualizadas, onde tem uma discussão de superfluidez um pouco mais atualizada. Então, em breve, a gente deve ter no decorrer do ano, uma discussão um pouco mais atualizada sobre superfluidos, sobre o buraco negro rodando em um universo superfluido. Bem, com isso eu vou encerrando com 13 minutos, 14 minutos. Acho que essa foi a aula mais rápida e vou partir para o encerramento do curso, para gravar o encerramento do curso, que é a última aula. Assim, obrigado pela atenção de todos.